Olá, nós estamos aqui hoje em mais um podcast. Eu estou assim tão feliz, tão grata pela presença dos nossos dois convidados, André Costa e Rodrigo Abreu. É uma honra tê-los aqui conosco. E hoje a gente vai falar vou falar dois assuntos, mas que vão virar vários, né? Que são de extrema importância para o nosso cotidiano, para os nossos desafios, que é sobre família, casamento e oração. Como que a gente faz essa junção de tudo? Como que a oração pode nos ajudar na nossa família? Quais são os desafios da família? Os papéis de cada um dentro da família? São alguns dos temas que a gente vai abordar aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez. Vou deixar vocês se apresentarem para as pessoas saberem, né, o que cada um faz, e a gente já vai começar a entrar, porque a minha lista de perguntas eu tive que dar uma grande reduzida nela, né, porque é bem grande. Vamos lá, Rodrigo, tá com você. Bom, pessoal, é um prazer enorme a gente estar aqui novamente, né? Estive aqui no comecinho, né, dos trabalhos. Eu acredito que quem acompanhou esses episódios nos conheceu. Rodrigo Abreu, meu nome. Eu sou presbítero evangelista da Igreja Presbiteriana do Cariru e hoje sirvo na congregação do Porto Seguro. E nós temos caminhado na fé, não é? Nós temos buscado olhar para Cristo no dia a dia, e junto com outros irmãos, né? E viemos aqui para somar, viemos aqui de coração aberto para aprender, para ouvir, para resenhar, e é um privilégio estar aqui do lado do André, meu amigo de bastante tempo, Muito tempo, meu parceiro, que certamente vai agregar e tornar essa conversa exponencial, tenho certeza. Eu teria pensado duas vezes em vir, mas quando o Rodrigo Abreu foi ventilado no nosso encontro aí realmente eu não consegui nem dizer não, né? Obrigada. Fiz todo o meu ajuste lá para estar aqui com vocês, mas é uma honra muito grande estar com vocês. Sou André Costa, professor. Também na minha igreja local, lá na Igreja Batista Bom Retiro, sou professor de EBD. Então, trabalho com gestão escolar, trabalho em escola, ensinando filosofia, trabalho com educação internacional também lá. E também estamos na presença digital aí, né? Tentando espalhar o máximo possível essa mensagem. André já está no Instagram há um tempo, né? E aí, gente, já fica aí o convite para todo mundo que não segue, a gente vai deixar o arroba, que assim, falo que é necessário, viu? As suas postagens são maravilhosas, você é um instrumento nas mãos do Senhor mesmo para levar de forma descontraída muitas vezes, né? Mas também séria quando precisa. São ensinamentos mesmo. Ensinamentos sobre a família. André tem somente 5 filhos. Quem fala que eu tenho muitos filhos, que por incrível que pareça, eles acham que eu tenho muitos filhos, né? 3 filhos. Já tá. André só tem 5, então a experiência é maior. Mas a gente vai falar um pouco mesmo desses desafios do cotidiano. Primeiro ponto, primeira pergunta que eu quero trazer, e eu vou colocar para o André, mas fica à vontade, tá, Rodrigo, de incrementar aí. Só lembrando mais uma coisa, tem um curso também, né, que você lançou e que está o Extraordinário, é isso? Isso, na verdade tem o Vida 2, né, que é um curso para casais, e agora eu comecei com uma assinatura voltada para a vivência familiar, então é uma recorrência, né, a pessoa assina ali e continua, e está relacionado com o desenvolvimento. As primeiras aulas vão começar agora em julho, né? E o Vida 2 foi lançado já tem uns 3 meses. Eu não sei quando vai surgir a nova turma, mas está sendo muito bom. Nossa, e eu assinei, já comecei a fazer, assim, já tem alguns módulos liberados, né? E aí, assim, é muito incrível a abordagem sobre o casamento de uma forma que a gente ainda eu não tinha pensado. E um ponto que eu acho que todo mundo vai ter muita curiosidade é que você fala que o amor não é o que sustenta o casamento. Então, isso vai contra o que a gente escuta o tempo todo, né? Que a gente precisa de amar, que é o amor, que é o principal. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tema e essa questão. Eu acho que esse é um tema muito caro, né? Muito importante, porque a maioria dos divórcios, inclusive eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, parece que a falta do amor estava entre acho que a terceira causa de maior incidência de divórcio. As pessoas ficam confusas porque um dia elas acordam e pensam que o amor acabou, mas eu acho que a nossa cultura perdeu a capacidade de entender o que é o amor, né? A gente associa o amor com uma experiência assim, de sensação e com projeções
de expectativas afetivas muito relacionadas aos filmes que a gente assiste por aí. Então, o que acontece? Essa é uma visão errada, porque o casamento não entrega esse tipo de amor. O amor que o casamento proporciona não é um amor em que você é um mero consumidor. Romântico, né? É claro que a gente tem que cultivar o romance no casamento, mas normalmente as pessoas que casam pensando que amam, logo quando elas entram no casamento, elas descobrem que não era bem assim, né? Eu gosto muito da frase do Stanley Hauerwas. Ele fala assim que você, independente de você ter usado todos os critérios possíveis para encontrar alguém, você nunca casa com a pessoa certa. E na visão cristã, o casamento é justamente você descobrir que existe um chamado para que você aprenda a amar o estranho que está do seu lado. Até porque quando você se torna uma só carne com uma pessoa, você nem é mais a mesma pessoa, né? Sim. A sua própria natureza já mudou. Então, se você não casa porque você amou, você casa para aprender a amar. Sim. O que as pessoas têm que olhar não é se elas amam muito, elas têm que olhar se elas têm os mesmos valores, se elas têm a mesma visão de mundo, se elas têm projetos de vida compatíveis, né? Quer dizer, um quer ser astronauta da NASA, o outro quer morar no oceano e catar conchinha. Não vai dar, né? Alguém vai ter que ceder. E você vê que os relacionamentos são tão egoístas, tão consumistas. Eu acho que existe uma série de problemas num relacionamento, atualmente, que não é um problema. Tá, tudo bem, você está com... A limerância acabou, né? A limerância é o termo psicológico para essa dependência de identidade que uma pessoa tem por outra. Isso dura no máximo, especialistas dizem, um ano e 8 meses no máximo. Vai acabar mesmo, isso não pode ser... Quando um condiciona a felicidade no outro, nesse caso, né? Ela condiciona, mas essa que é a questão. Quando você acha que esse é o amor que sustenta o casamento, na verdade o que você está chamando de amor é o desejo. Tem um filósofo que chama Ortega y Gasset, ele fala exatamente isso. O desejo, ele não te aproxima do outro, ele enclausura em você mesmo, porque o outro, quando você está com esse amor romântico, esse desejo, ele é meramente um objeto do seu eu. Então, esse tipo de sentimento, ele te joga para dentro de você mesmo. Você vai em direção ao seu cônjuge, ou seu namorado, o que seja, não é porque você aceita ele como pessoa, mas é porque ele te satisfaz. É porque ele te satisfaz. E o casamento, a ótica é diferente. O convite do casamento é você é convidado a tomar sobre si a semelhança de Cristo, por meio da fé, por meio da prática ali do matrimônio. Então, sendo o que o casamento vai te ensinar a amar. E num certo sentido, o amor vai nascer, eu gosto de falar isso, no velório dessa paixão. Porque enquanto você estiver super apaixonado, você não vai entender todas as dimensões do que é amar alguém. Eu penso, e aí, Rodrigo, você pode me ajudar a gente a elaborar esse pensamento, que enquanto a gente não entender o verdadeiro evangelho, assim, a missão de Jesus, né, o sentido da vinda de Jesus, enquanto a gente não entender isso verdadeiramente, de que a gente estava fadado à morte e que Jesus veio para tomar nossas dores, né, para estar no nosso lugar, acho que a gente não consegue se colocar no lugar do outro e trabalhar essa humildade que às vezes é necessária de dar o primeiro passo num momento de dificuldade ou numa decisão de divórcio, ou até mesmo entre brigas. Muitos amigos ficam anos, meses sem conversar porque nenhum dos dois querem ceder. E eu penso um pouco isso. O que você pensa a respeito disso? Perfeito. Eu acho que é muito oportuno, né, essa linha de entendimento, né? Se nós olharmos com atenção para a missão do Filho, né, de Cristo como Filho, né, a missão do Filho foi revelar o Pai. Né? Eles eram iguais, sempre foram, em natureza, poder e glória, mas ele se torna a imagem visível do Deus invisível. E essa missão, né, de revelar o Pai, uma vez confiada a nós e transmitida a nós, né, ela representa que tipo de desafio? Olha, agora nós vamos ser as pequenas imagens desse Cristo nessa terra. Uau! Né? E o termo cristão é isso, né? Pequeno Cristo. Imagina o nível da responsabilidade que nós carregamos, né? Sermos
pequenos espelhinhos falhos, ainda que falhos e imperfeitos, né? Ainda que refletindo muitas vezes uma imagem distorcida, ainda que muitas vezes lançando uma luz que diz mais respeito ao nosso ego. Eu acho que, como o André estava colocando, esse afã nosso de projetar no outro as nossas expectativas, o nosso afã de protagonismo. Então, sem dúvida alguma, eu creio, não tenho o nível de especialidade do meu amigo, né, nessa seara, mas eu creio que tudo isso passa, sem dúvida alguma, por uma compreensão genuína a respeito do Evangelho, e a partir daí nós nos imbuímos dessa missão de conhecermos a Cristo e tornarmos Ele conhecido também em relação, né, no relacionamento com o nosso próximo, né? Porque se a gente não consegue amar quem teoricamente a gente diz que ama, que são os nossos filhos, a pessoa que a gente escolheu para viver a vida, como que a gente vai amar o próximo, né? E o apóstolo João fala, né, aquele que a gente vê, não é? E eles são os que a gente mais vê. Exatamente. Que a gente vê de manhã, vê de tarde, vê de noite, né? Então, é um drama, né? Como que eu vou expressar o amor àquele a quem eu não vejo, né? Isso é tão sério que o apóstolo Pedro, ele chega a dizer lá que um marido que não trata a esposa como um vaso mais frágil, aqui no sentido de delicadeza, de valor, orações interrompidas, né, mano? Tem oração interrompida. Então, orações quer dizer, interrompidas. Aqui eu faço uma tradução aqui de pedindo uma data vênia aí, mas é como se Deus estivesse falando assim, olha, você está falando que você me ama aí, mas tem uma pessoa do seu lado que é imagem e semelhança de mim, minha filha, uma extensão material que indica a minha presença no seu lar. Você não quer isso que está na sua cara, que é fácil, que é muito mais fácil de amar do que um Deus que não vê. Você quer falar para todo mundo que você ama a Deus, que você é um gigante lá fora, na igreja, mas você não consegue lidar com os problemas dentro de casa? Não, então sua oração está impedida, né? Você Infelizmente. me permite uma parte nisso? Então, até ligando, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho de oração, né? Como que a gente, às vezes, não tem essa percepção de que nossas orações são bloqueadas pela nossa própria postura. Nós somos incentivados, por exemplo, a aprender e a internalizar, por exemplo, os preceitos da oração do Pai Nosso, né? E um dos elementos lá é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, a medida do perdão que Deus vai dispensar a mim é a que eu dispenso para o meu próximo. Sim. Então, né, tem total correlação com isso. Então, na verdade, o que eu estou falando? Deus, não me perdoa. Não me perdoa. Porque eu não estou perdoando o outro. Exatamente. Da mesma forma, né, em relação ao amor. E tem toda essa consciência. A pessoa vai lá, peca, pede perdão, acha que está sendo perdoado, quando às vezes está passando por um momento desse, que ele poderia você está perdoando do mesmo nível que você deseja o seu perdão, né? E uma outra coisa também, André, que eu acho interessante você falar um pouco para a gente, é sobre um casal que demora 2, 3 anos, aí vai e acaba casando. Aí quando casa, um quer mudar o outro. Você dá, agora nós casamos, as coisas têm que ser diferentes. E às vezes conheceu de uma forma, conviveu 3, 4 anos, aí casou. Não, agora eu e a Patrícia, a gente tem experiência E às vezes disso. a pessoa namora muitos anos e parece que quanto mais tempo de namoro, mais rápido o casamento acaba, né? Eu já Tem vi estatísticas sobre isso. É verdade? Tem correlação. Porque eu conheço várias pessoas assim que namoraram 10 anos e não ficaram 1 ano casada. Tem essa correlação. Eu acho, mais uma vez, eu acho que as pessoas são muito imediatistas. Sim. A minha esposa é canadense, né? E no primeiro encontro que eu tive com ela, eu manifestei meu interesse e falei, e tem mais, eu tenho que voltar para o Brasil. Não tem jeito, isso é parte de quem eu sou, eu tenho que voltar. Se isso não tiver no seu horizonte, sem problema nenhum, nós vamos seguir nossa vida, tá tranquilo. Agora, o que as pessoas normalmente fazem? Elas idolatram tanto aquele sentimento, aquela limerância, né? Aquele negócio doido, que elas querem se lançar nisso e depois elas vão começar a avaliar se tem o mesmo valor, de qual família que veio, se está disposto a... Por exemplo, se é uma pessoa simples ou se não é, se é consumista, se não é. E aí depois elas querem entrar junto de um relacionamento e querem que essa outra pessoa sirva a ela da mesma forma. Então, essa forma de a gente querer mudar o outro violentamente é um sinal de idolatria, né? Deixa eu explicar aqui. Idolatria é quando você coloca qualquer amor seu acima do amor a Deus. E nesse caso, querer mudar o outro é amar o seu conforto.
O casamento não foi feito para ter compatibilidade. São 2 momentos, tá? Você está solteiro aí, está acompanhando a gente, escolhe bem mesmo, olha direitinho, vê a procedência, vê se tem a mesma fé, vê se tem os mesmos valores e tal, beleza. Mas a partir do momento que você entrou no relacionamento, você tem que entender que o seu cônjuge é um instrumento divino para te mudar. Às vezes o defeito dele não é só o defeito dele, não. Foi uma agenda de Deus para ele tratar algo na sua vida. Então, às vezes, você está bloqueando a ação de Deus na sua vida porque você quer que a pessoa seja moldada à sua imagem e semelhança. E eu não entendo isso. É uma visão errada do casamento. O casamento não existe para funcionar igual uma máquina funciona. O casamento não é assim. Às vezes a gente fala isso por força de expressão, a gente acaba tratando o casamento como se fosse Eu vejo muito isso lá no Instagram. Tem gente que está focada no casamento, mas ele acha que o casamento é uma empresa. Aí toda hora que vai sentar com o cônjuge, faz uma reunião de negócios, entendeu? Como é que está funcionando? Como é que não vai? Mas eu quero isso. E isso vai chamando cada vez mais indivíduos debaixo do mesmo teto que estão negociando o tempo todo. O casamento não foi feito para ser assim. Então, por isso que a sua fala é tão importante sobre o Evangelho. Quando você entende a dinâmica do Evangelho, você entende que a obra que está sendo feita primeiro é na sua vida. E o que eu percebo no casamento? As pessoas estão tão desesperadas em mudar o outro e elas não percebem o poder que a transformação de um indivíduo tem no mundo. É quando você eleva a sua alma, quando você permite que Deus eleve a sua alma por meio do Espírito dele, né, por meio da sua presença, com a presença dele, né, por meio dessa devoção, você eleva o mundo à sua volta. A primeira coisa que a pessoa que quer melhorar o casamento tem que fazer é olhar para si mesmo. E pedir Deus, tenha misericórdia, né? Onde que eu estava? Desculpa delongar aqui um pouquinho, mas assim, às vezes eu pergunto para as meninas lá, às vezes vem falando assim, meu marido é assim assado, ele só quer ficar sentado na frente da televisão e tal. Eu pergunto assim, às vezes parece que até cruel, mas onde estava você, né? Na época do namoro, quando todo mundo te falou que ele era preguiçoso, quando ele falou que era assim, que era assado. Você já sabia disso, vai falar para mim que você não sabia, né? Aí agora você quer tratar o problema como se fosse só dele. Não é só dele. Claro, é sua culpa, 100% sua culpa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu vejo que a gente precisa abandonar esse controle total sobre a família. A família é um lugar de risco. O casamento é um lugar de risco. E quando você fala que... Eu acho que essa colocação a gente tinha que imprimir e pregar assim, em vários cantos da casa. Porque várias vezes... Esse post que você fez sobre a gente ser aperfeiçoado na dificuldade do outro, no defeito que a gente pensa que é o do outro, me trouxe para a minha realidade. Falei, opa, eu estou cobrando uma coisa que às vezes o problema está em mim. E quando a gente está falando só de casamento, e o tanto que filho exercita isso na gente. Filho exercita isso na gente o tempo todo. Você está ali ensinando, mostrando, e ele está fazendo às vezes o oposto. E aí você fala, não é possível, onde que eu errei? Então tá tudo errado. Ele só erra, ele só faz errado. Mas e aí? Aonde que a gente precisa de aprender nisso? Porque quando eu entendo isso, me complemente aí. Quando a gente pede a Deus sabedoria, humildade, paciência, todos os dias na minha oração eu peço a Deus paciência, a gente fala que Ele nos dá a oportunidade de exercer esses dons e essas virtudes. Ele não vai pegar um pó de paciência e soprar na gente, né? Ele vai te dar a oportunidade. E aonde que está a oportunidade? É na birra do menino. Não é verdade, Rodrigo? A gente é usado... e às vezes é Deus respondendo a nossa oração. Eu tenho uma história engraçada sobre isso aí. Uma vez meu pai chegou para mim e falou comigo, você tem que, quando você orar, você pede muita sabedoria, muita humildade, muita mansidão. Deus vai te dar. Então eu falei, não, beleza, pai, eu vou exercitar. O ensinamento, né? Vamos lá. Na hora de dormir, fui pro quarto, né? A gente vai lá, faz oração e pede. Aí no outro dia de manhã cedo, vai tirar o carro da garagem, você quase bate, o cara chega, pega, mano, eu te xingo todinho, você já olha. Aí no outro você vai sair com o carro, você quase bate. O dia inteiro você é cobrado por sabedoria, humildade e paciência. Aí que chegou de noite, falei, e aí, tá orando? Falei, pai, eu tô com medo danado. Porque o papai do céu ouviu rapidinho e a situação tá difícil, porque toda vez que eu peço, chega. E dá essa impressão de que nós vamos estar prontos, né, num dado momento, vamos esperar estar prontos para lutarmos, né, santos, preparados e tudo mais, mas
Deus quantas vezes nos conclama para que a luta nos santifique, né? Para que os processos da vida, né, nos lapidem, Ele nos lapide, né? Como tapeceiro fiel. Eu gosto muito dessa imagem, né, de Deus como tapeceiro, né? E vai tecendo a nossa vida, e o tapeceiro faz um trabalho pessoal, né? Não é um trabalho de boiada, é um trabalho pessoal com cada um de nós. E às vezes a gente olha de um lado do tapete, pode estar aquele monte de remendo, mas do outro lado está um negócio bonito, né? A obra de Deus e o agir de Deus. E esses processos da vida vão nos santificando, sem dúvida alguma. Não é Deus usando agora. É fácil? Não é. Não, é. Não mesmo. Não é, sem dúvida alguma. É desafiador para nós. A crença, né, a convicção de que aquele que nos ouve está no controle de tudo, né, muitas vezes isso é colocado em xeque, assim, questão de segundos, né? No fundo a gente fala: Deus, seja feita a tua vontade, desde seja minha. Seja feita a tua vontade, mas eu queria sim. Presta atenção, que não é possível que você não está vendo, Senhor, né? E a gente tenta, enfim, segurar, travar os processos, mas Deus está querendo nos levar além. Eu lembro direitinho, há um tempo atrás, o André falando a respeito de um dos vários meninos dele, ele usou a expressão seguinte: esse é o meu menino que me ensinou, que tem me ensinado a orar, algo assim mais ou menos do gênero, né? Sim. É tremendo, né? E é tremendo. E a gente pensa: poxa, que grande maturidade. Eu imagino, não, ele está falando isso do alto de uma aflição, de dificuldades, de lutas, de processos mesmo. E nós somos muito resistentes aos processos. Eu tenho ministrado esses dias um estudo a respeito de José. Não é? E tivemos a oportunidade desde olhar ali o José pequenininho na casa, aquela casa de terror, né, do livro de Gênesis ali, que nos apresenta um pai que tinha filhos de 4 mulheres diferentes, Jacó, um pai com predileções de mulheres, um pai com predileções de filhos, uma autêntica casa de horror, uns irmãos com inveja, com ciúme, né? Você vê um menino que tem uma integridade, um propósito de andar em santidade com o Senhor, e tudo parece conspirar contrariamente, mas esse menino não atribui falta a Deus e enfrenta todos os processos com os olhos no Senhor. E nós temos essa resistência aos processos, né? E como que as coisas acontecem, de repente, está lá, Deus levantou, engrandeceu José, o guardou e abençoou. É na casa de Potifar, é na prisão, junto ao carcereiro, depois junto ao palácio do faraó. De repente ele é esquecido, ele é traído, ele é humilhado, ele é ultrajado, mas ele se mantém firme, não atribui a Deus falta alguma, e enfrenta os processos. E lá na frente... Quanto tempo depois? E quando os irmãos estão com medo, porque a situação toda muda, e Deus usa todos esses processos para ele ser um abençoador do mundo, esse menino, quando os irmãos estão temerosos que o pai está para morrer e tudo mais, agora ele vai pesar a mão sobre eles. Não. Deus usou todo o mal que vocês fizeram contra mim para gerar bem para a humanidade. Então, assim, quantas vezes aquilo que a gente... Isso passa até pela nossa discussão do que é bem, do que é mal, né? E tudo. Nosso olhar é muito furtivo, é muito de conveniência, né? E Deus está usando vários desses processos, lapidando, né? E a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus, são chamados com o seu propósito. São todas. Ainda as que a gente não entenda, né? Isso dentro do lar, é isso na nossa família, isso na relação conjugal, na lida com os nossos filhos. Agora, mais uma vez, não é fácil. Não, é o pozinho da paciência. Né? Pozinho de pilim-pim-pim não existe. Eu vejo também, André, que atualmente a gente percebe que as pessoas desistem muito fácil do casamento. Qualquer problema que tem, não leva igual era antigamente. Outro dia eu estava até... O João, meu filho mais velho, foi fazer prova do livro Éramos 6, né? E ele leu parte do livro, mas não ia conseguir ler a tempo. Aí ele perguntou, vamos falar um pouco do livro, vamos contar a história. E naquele livro conta a história de uma mãe, lá na década de 20, 40, com o marido, que já tinha uma coisa um pouco machista, que o marido é aquele homem que trabalhava, vinha para dentro de casa, mas ele bebia, ele era um pouco grosseiro, mas amava a família, ele fez de tudo para poder cumprir com as obrigações. E a gente percebe que, por mais dificuldade que tinha naquela época, aquela mulher, ela lutou pelo casamento, as dificuldades, ela sempre quis que desse certo. Hoje eu vejo essa luta com mais dificuldade, as pessoas desistem mais fácil. O que você acha? Eu concordo, eu acho que infelizmente as pessoas não veem valor em todas as instâncias de frutificação de uma família. Justamente porque elas são tão ensimesmadas, elas não conseguem ver o preço talvez que você tem que pagar.
as pessoas têm uma ilusão de que elas querem encontrar céu no casamento. Sim. O casamento não é o céu, o casamento é uma forja, é um lugar em que Deus vai nos santificar. Ele vai utilizar aquilo ali para ele expressar cada vez mais a face dele, para que o céu, entenda bem o que eu estou dizendo aqui, para que o céu seja um lugar aprazível para nós. Eu estou usando aqui um teólogo, filósofo, ele é até batista, chama Dallas Willard. Ele fala o seguinte: as pessoas, elas querem o céu, mas elas não querem se tornar o tipo de pessoa que vão chegar no céu e vão ter prazer lá. Então, assim, eu sinceramente acho, ontem eu escrevi sobre isso lá no Instagram, né? Por exemplo, a mesa, quando você senta em casa, em família, a mesa é uma das imagens mais próximas do que o céu vai ser, né? Se você pegar assim, o que a gente vai chegar quando chegar no céu? Vai ter a bodas do cordeiro lá, né? A gente vai sentar, vai ter celular lá? Não vai, né? Não vai ter entretenimento lá, igual a gente tem aqui, esse desespero para rir, porque a minha vida está tão vazia, eu preciso de ver alguma coisa para eu me distrair, porque a vida é tão ruim, minha vida é tão ruim, né? Escapismo. Né? E eu vejo assim, olha como as famílias estão tratando a mesa. Aí você pergunta assim, essas famílias estão preparadas? Elas têm permitido Deus prepará-los por meio da graça, tá? Não estou falando de mérito aqui, não me entenda. Não estou falando que você tem que fazer isso na mesa, que aí você vai estar pronto para ir para o céu. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu estou dizendo que o céu que chegou até você por meio de Cristo tem que começar a mostrar a luz dele. Não foi isso que você falou lá no começo, sobre sermos uma pequena imagem de Cristo na vida? Então, como elas não veem esses benefícios a longo prazo, elas não estão dispostas a pagar um preço alto. É muito difícil encontrar um casamento em que as duas pessoas estão servindo exatamente igual. Eu acho que não existe. Não né? existe. Então, se você existe. começar a fazer esse cálculo matemático, você vai ficar doente. Você sabe que eu estava falando sobre isso, André, até desculpa te interromper, Não, com fica à uma vontade. amiga que o marido não é cristão. E aí ela estava lamentando, assim, das dificuldades. E eu imagino que a dificuldade deve ser redobrada, né? De assumir a vida cristã dos filhos e, às vezes, ir contra o marido em determinadas circunstâncias com sabedoria. E ela tem feito isso, graças a Deus, de forma muito, muito bem. Mas é mais dificultoso. Às vezes, a gente já tem aquela dificuldade de levar um adolescente para a igreja que, não quer, tá achando enjoado, tá... E aí você junta isso com ele que tá vendo o pai dentro de casa, tá vendo o pai assistindo futebol. Não, mas o meu pai não vai, por que eu também não vou? E aí a gente tava discutindo sobre isso. Eu falei com ela, mas não é óbvio que eu acho que as suas dificuldades são maiores que a minha, que estou junto com o Luciano ali, mas o nível de entrega, o momento que cada um vive é diferente. Então, por mais que a gente tá ali junto na igreja, a entrega que a gente está dando é diferente. E a própria comunhão é diferente, níveis diferentes, momentos diferentes. Então, assim, talvez a dificuldade de julgo desigual seja muito maior do que de que não é, mas existe essa dificuldade em todas as esferas, né? Mas aí a questão toda é essa, quem que escolheu esse julgo para si? Você entende o que eu estou dizendo? Porque muitas vezes a gente tem uma postura de aconselhamento que ela é muito conivente com a pessoa, como se ela fosse um bem, né? Como se a versão dela estivesse correta. Eu não confio nem em mim. Às vezes a minha versão das coisas, né? Eu preciso colocar isso diante de Deus para eu realmente ver a situação, porque eu posso estar vendo de uma forma errada. E às vezes tem pessoas chegando para a gente, contando a narrativa como se fosse só aquilo ali. Né? Eu ia terminar aquela fala lá dizendo o seguinte: a gente não pode negar que existiram dores terríveis no curso do casamento mais visto, vamos dizer que tradicional, e que, de fato, durante muito tempo, a mulher sofreu bastante, às vezes não tinha nem opção de sair. Eu não acho que a gente deve ter essa nostalgia num sentido assim, quando a era dourada do casamento, quando as pessoas eram felizes, né? Não, a gente sabe que tinha adultério, a gente sabe que existiam exageros, né? Mas uma coisa que eles tinham, que é o ponto que você levantou, é a perseverança. O senso de compromisso. O senso de compromisso. Então, por exemplo, a minha avó não teve um casamento, ela é cristã, mas ela não teve um casamento assim, um casamento invejável. Ela lutou com meu avô. Meu avô não era cristão, virou cristão depois. Era uma época de casamentos arranjados, uma época que faltava
homem para casar com gente na igreja, isso é um problema até hoje em dia, está voltando muito. Mas ela ficou ali e ela conseguiu, mesmo durante esses desafios, ela conseguiu estudar todos os filhos, conseguiu ver todos os filhos voltando para aquele lar para visitar, conseguiu ver os netos voltando para visitar e conseguiu ser um exemplo de fé. O legado que ela deixou, passando por aquela situação, foi um legado imensurável. Sim. Olha a cópia de Cristo aí, a abnegação, né? A luta. É luta. Mas vamos pensar, eu percebo assim, muitas vezes as pessoas veem a forma de você conduzir e a forma de falar como uma coisa muito distante da realidade. Assim, não, beleza, você foi cristão a vida toda, você tem uma base disso, para você é mais fácil. Às vezes a pessoa vê falando isso. Vamos tentar colocar hoje na prática para uma pessoa que está nos ouvindo e que tem toda... Ah, não, eu já escolhi tudo errado. Então, a gente já começou errado. Se você não escolheu certo, beleza, mas e agora? Já está escolhido. O que eu vou fazer? Não, primeiro eu tenho que negar esse pressuposto, né? Eu recebo mesmo essas objeções, né? Às vezes estou escrevendo ali, a pessoa fala, isso aí é porque você tem sorte, ou isso aí porque você vem com essa história, aquilo. Não é bem assim, eu não sou perfeito, né? Eu fiz minhas escolhas erradas também e eu falo isso muito para as pessoas. Dentro do que eu recebi, às vezes uma escolha que eu fiz que ninguém viu, diante de Deus pode ter sido pior do que uma coisa visível que alguém que teve uma formação muito mais conturbada que eu fez. Né? Aos olhos de Deus não é assim que funciona. O que eu sempre falo com as pessoas é o seguinte, onde você está? É onde você está agora. Deus tem uma agenda com você. É exatamente ele. Não tem um outro lugar para ele encontrar com você. Não é no seu problema que ele está agendado. Você vê, por exemplo, Daniel. A história de Daniel lá, quando teve aquela situação do banquete. Eu acho que aquilo ali é muito emblemático disso. Daniel fez questão de começar a reforma na vida dele a partir de uma mesa de alimento. Ele não tinha... Você pensa assim, o que ele ia ganhar com aquilo ali? Absolutamente nada. Se ele comesse aquilo, alguém ia falar assim, tá vendo, traiu seu Deus. Você acha que alguém ia falar aquilo ali para ele? Não. De maneira nenhuma. Só que ele pegou e falou assim, quer saber, eu vou começar a ser fiel no que eu posso. E o que eu posso ser fiel hoje é começar a comer direito. O império virou de lado. O cara transtornou, ele foi um instrumento de Deus para transtornar o império inteiro, porque ele foi fiel na nutrição dele, cara. Começou ali, o ponto de virada é esse. Então, o que as pessoas têm que entender é assim, não interessa o que passou, a partir de agora, o que você pode fazer? Mas meu marido não quer, minha esposa não quer. Você quer? Então começa. Porque as pessoas sempre falam assim, não, mas eu tenho que esperar, quando meu marido tiver afim, aí a gente vai consertar. Não vai ser assim. Jesus não nos salvou assim, não. Foi questão de uma pessoa decidir fazer. Tudo bem, eu estou falando que, então você vai romper em milagres e agora eu te dou 100% de garantia que você vai ser uma pessoa melhor, que o casamento vai ser melhor. Não, mas presta atenção. Se você não fizer nada e separar, você vai ser a mesma pessoa que escolheu alguém errado. Aí você vai escolher errado de novo. Eu falo isso com as pessoas. Você tem que transformar agora. Se não começa a mudar agora, pode ser que seu casamento você já perdeu, mas a sua relação com Deus é hora de você resgatar isso agora. André, eu suponho que muita gente deva olhar, né, seus posts e tudo mais e pensar ali que por conta de uma imagem e tudo mais, a tua família é a família Doriana, é perfeita e tudo mais, né? E a gente achando que você pode estar dourando a pílula, mas... eu me lembro aqui do Red Joyner, né? A gente estava te falando a respeito dele há um tempinho atrás e ele fala, família disfuncional são todas. Fala, não é a regra não, são todas. O difícil é nós encararmos o desafio das nossas famílias disfuncionais funcionarem. E aí ele fala, e é muito interessante, a gente também já teve a oportunidade de conversar a respeito disso, né? Olhando a respeito das famílias da Bíblia, né? Pouco tempo até o André estava ministrando um estudo a respeito disso, né? Casos de família, ele falou a respeito de Judá. Mas a gente olha as famílias da Bíblia, elas são exemplos para a gente, a título de encorajamento, onde a gente vê aqueles vários problemas, e o Red Joyner até cita a família de Jesus. Então tá bom, a família de José e de Maria era a família perfeita. Você imagina então um casal que sai de Jerusalém e dá a falta de menino Jesus só depois de dias. E aí tem que voltar. Ou seja, tinha seus problemas, seus dificuldades. Algum problema de comunicação. Mas funcionalidade também tinha. Né? Então, realmente, esse é um desafio tremendo, né? A despeito das nossas disfuncionalidades, nós funcionarmos, né? Eu vejo, Rodrigo, que talvez uma das saídas para esse tipo de acontecimento, uma família com problemas, né?
com ideias diferentes, querendo desistir, a oração é um caminho muito certo. É aquele que você tem intimidade com Deus, que você vai ajoelhar, você vai pedir a Deus, você vai colocar. É um momento mais aberto, né? Que não tem como se esconder nada, né? Mas eu vejo que não só as pessoas têm dificuldade de orar, como é uma prática, né? As pessoas praticam pouco a oração. Ou quando praticam é aquela repetição daquele mesmo jeito, não sabem orar, né? O que você tem para falar para a gente sobre isso, o ensinamento, a importância de saber orar e a importância da oração para a família? Ô, Luciano, eu acho que é um assunto premente, esse assunto muito importante, de fato, e é um assunto que é um desafio para todos nós, né? Quem sou eu para me colocar na condição de especialista nisso, né? Mas é um assunto para o qual tem voltado os olhos, sim, a título de preocupação, a título de busca e de orientação. Se a gente passa pelas disciplinas espirituais, né, e nós temos tanta coisa boa que Deus nos legou, né? Nós temos a oportunidade de leitura da palavra, nós temos a comunhão, nós temos a oração junto, né, com tanta coisa boa aí. Eu acredito que a oração seja das disciplinas mais admiradas, jejum, né, boas obras também como evidência de fé, enfim. Tanta coisa. A oração ela é muito respeitada, muito admirada, muito comentada, mas muito pouco vivida, muito pouco praticada. E a oração é o combustível da vida do cristão, né? Um motivo, eu gosto de brincar, né? Você quer um motivo para você orar? Jesus orava. Pronto. Jesus orava o tempo todo. Muito. Todo. E não era aquela oração assim, mas eu, em nome de Jesus, amém. Quer dizer, eu estou o tempo todo. Não, ele saía, ele tinha uma intencionalidade de sair de onde ele estava para ir para um lugar. Exatamente. Você consegue, eu gosto também de pensar a respeito disso, você consegue conceber um cristão que não esteja, um cristão de verdade, que não leia a palavra? É possível da gente pensar. Tem gente que não tem acesso à Bíblia, tem gente que está em lugares onde é proibido, tem gente que está dentro de uma cela e aquilo está sendo cerceado dele. Você consegue imaginar um cristão que não viva a comunhão? É possível. E ele é um cristão genuíno. Tem gente que está desprojado mesmo, privado da presença de outras pessoas, não é? Mas em um cristão genuíno tem nenhum motivo para se abster da oração. A oração é o combustível da nossa alma, né? E em família, como isso é negligenciado, né? Eu tenho refletido muito a respeito disso, inspirado outras pessoas. Você abençoa os seus filhos? Não é? Mas como assim abençoar? Deus te abençoe, bença pai, bença mãe. Não, vamos um pouco além. Não é? Será que de fato a gente acorda e dobra os joelhos, né, e clama pela vida desses meninos, né, para que eles tenham experiências sobrenaturais, para que eles vivam o milagre do Senhor, para que a fé deles seja afirmada onde eles colocarem os pés, né? Hoje, já há algumas semanas, Patrícia, eu coloquei para mim um propósito. Eu abençoo minhas filhas no leito da cama junto com a minha esposa, né, com a bênção de Arão. Né, a bênção araônica, a bênção que o Senhor legou para o seu povo. Olha, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti volte o rosto e te dê a paz. Hoje elas não conseguem fechar os olhinhos mais antes disso. Né? Isso vira algo marcado no coração da família. Sabe? São pequenas coisas, né? Mas a oração no nosso cotidiano tão frenético, né, nessa família, nesse modelo que, né, a gente tem discutido aqui, nesses relacionamentos, seja pai, filho, irmão, né, e casal, né, a oração compete com a fumacinha do nosso prato de comida, a oração compete com a nossa correria quando a gente acorda e com a barulheira, a oração compete com o nosso sono. A oração, muitas vezes, ela também serve como um selo contra os nossos medos, né? A gente não esquece de orar antes de pegar uma estrada, né? A gente quer um selo de segurança no fundo, né? A oração, na verdade, vira mais um produto da nossa conveniência, do nosso ego. Agora eu posso ir, já falei, Senhor me abençoe, pronto. Né? Não tem aquele período, né? Não, agora vamos almoçar, tá todo mundo com fome, né? Aí, rapidinho. Imagina. Só falando de trazer um pouco de humor nisso. A gente tem hábito de fazer oração lá em casa um por dia, né? E a gente tem o calendário. Cada dia da semana é um que ora. E aí, às vezes, a minha mãe vai almoçar e aí, a hora que um ora muito rápido, ela completa. E ele já olha, tipo, com uma cara assim, eu tô com fome. Na verdade, ela completa sempre. Se for rapidinho, ela vai completar. Lá em casa, minha família, ninguém gosta de colocar a Ana, assim, minha esposa, né? O pessoal já fala assim, já vai orar pelos missionários do Nepal. Não
fala, tudo assim, não arruma outra pessoa. É uma coisa que falta em muitas famílias hoje, né? Às vezes tem tantos problemas quando a pessoa precisa tomar essa decisão. Eu vou começar, até pelo alimento, né? Vou começar hoje. Com o que eu tenho, né? Vou orar, vou começar a orar. Aí a pessoa às vezes não sabe como orar, né? Acho que não vou caracterizar, né? Eu fui de uma igreja que eu aprendi a vida inteira a falar, rezar Ave Maria, Pai Nosso, você tá entendendo? Eu tô falando assim, aquela oração falando com o Pai. Pai, agora eu vou conversar com o Senhor, com aquela intimidade, com aquele relacionamento. Espontaneidade. Né? Se não me engano, acho que é o Tozer que fala isso. Ele fala que, tem um livro dele sobre oração, ele fala assim, primeira regra da oração, ore até que você comece a orar. Porque assim, às vezes o que a gente chama de oração, a gente nem chegou lá ainda, entendeu? São tantas distrações, por exemplo. Tem um cara, eu já te mandei até um podcast dele, o John Mark Comer, ele é um americano, muito influenciado pelo Dallas Willard também. Ele tem falado o seguinte, o celular, ele tem causado mais dano na vida espiritual do que todas as guerras culturais que a gente aparentemente acha que é o que vai destruir a igreja, entendeu? Só que um celular em casa, às vezes, da forma que ele é utilizado, sem nenhum tipo de intencionalidade, vai quebrando ali os momentos de contemplação do lar de uma forma que fragmenta tudo. Você tem muita distração. Então, ele conta o caso de ele estava lendo sobre o Martin Luther King. Não estou fazendo a defesa do Martin Luther King aqui, fazendo comentário nenhum sobre ele. Mas ele estava na sala lá num dia crucial. E aí, na biografia dele, diz que ele não estava conseguindo dormir, ele foi para a sala à noite, acho que era cozinha, alguma coisa assim, começou a pensar, ele começou a escutar uma voz assim, continue lutando pela justiça, para a minha glória. E aí ele falou assim, não, então eu vou continuar e tal. E aí a pergunta que o autor faz é o seguinte, e se ele tivesse um celular na mão? Sim. Ele ia ter escutado a voz de Deus? Ele ia estar lá, não sei, vendo videozinho de TikTok, não sei das quantas. Então a gente tem impedido muito esses momentos, né, de formação espiritual. Eu acho tremendo, André, quando o Evangelho de Lucas aponta, né, que certa feita Jesus estava orando em certo lugar. Engraçado, Lucas, né, o mais descritivo, minucioso, mas ali não chama atenção para o lugar, nem o que estava acontecendo, em qual contexto propriamente assim, mas simplesmente ele termina de orar e os discípulos se achegam e falam, Senhor, ensina-nos a orar. Eu fico tentando pensar o que eles viram, né? Que ardor, que conversa, que intimidade, né? Era um pai conversando com um filho. Né? Imagine... Os fez desejar, né? Exato, exatamente. Tenta reproduzir o relacionamento dos teus filhos contigo se fosse da forma como a gente concebe a oração junto a Deus. Sim. As conversas todas pré-formatadas, um tempo específico, muito apertado, quando esse tempo é reservado, sem nenhuma constância, sem espontaneidade, intimidade. Ou seja, transpondo isso para a questão da família, que tipo de fé que a gente tem nutrido no nosso lar, não é? Esses meninos será que vão ter o conhecimento da pessoa de Deus mesmo? É. Mas por outro lado também, Rodrigo, quando você fala isso, se a gente não estabelece também um horário ou retira aquilo, dúvida, né? Não, esse horário aqui é meu horário. Porque hoje a gente vive num contexto de mundo que a gente tem compromisso, que a gente tem horário. O André gosta muito de apontar essa palavra da intencionalidade, né? E assim, a questão não é o compromisso, assumir, não, isso é ótimo, é muito salutar, mas o que a gente faz com esse tempo que a gente pré-estabeleceu? Né? E também o que a gente faz com todo o resto do tempo, né? Porque, beleza, eu tenho aqui meu horário de oração, de devocional, de leitura bíblica. Mas e no dia a dia? Porque às vezes a gente a nossa vida, ela tem que ser uma constante oração, é um estado né? de espírito. Eu penso... A oração é um estado de espírito na vida do cristão. O orar sem cessar diz respeito a... mas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que... Eu me relaciono, eu compro e vendo coisas, eu dirijo, eu faço muitas coisas. Sim, mas será que os nossos pensamentos não podem caminhar cativos a Cristo? Será que o Espírito Santo, não tem uma porção especial, do seu discernimento a ser trazida para nós, a título de consolo, de convencimento do erro? Gente, imagina quantas coisas que a gente deixaria de errar
se nós levássemos um pouquinho só, acaba essa máxima do apóstolo Paulo, né, que, inspirado por Deus, nos coloca a orar sem cessar. Tenham na oração estado de espírito, ou seja, nós estaríamos muito mais conectados, Luciano, de modo muito mais intensos, né, no Wi-Fi de Deus, aí o negócio caminharia muito mais tranquilo. Com certeza. E às vezes eu fico preocupada da gente colocar isso como um problema, né, assim, não, a gente não pode banalizar a oração. Mas, por outro lado, eu me vejo, assim, o tempo todo, estou no trabalho, estou tomando uma decisão, às vezes até no telefone aqui, se eu ver uma coisa, eu falo, meu Deus, tem misericórdia, ajude essa pessoa, faça isso por ela. Porque é a nossa vida prática aqui, né? Então, a gente precisa de também estar em oração. A gente precisa de ter essa disciplina, de ter um momento só, a gente Deus, sem interferências. Mas também eu acho que esse cotidiano da gente estar em oração o tempo todo, a gente não tem como viver num mundo isento de todas as... Sem dúvida. De todos os estímulos, de todas as situações. Mas né? eu acho que existe essa questão da intencionalidade, a gente tem que começar a resgatar a noção de que a nossa relação com Deus acontece no tempo e no espaço, né? Então, eu gosto muito de falar de rotina. Então, você fala assim, pergunta para alguém, você ama a Deus? Eu amo. Me dá sua rotina aí, como é que você ama a Deus? Eu acordo de manhã, eu pego no meu celular, olho por 30 minutos, aí eu vou, tomo banho, vou pro trabalho, normalmente fico um pouquinho atrasado, aí o primeiro encontro eu já não me preparei, aí às vezes eu perco um pouco a noção. Eu chego na hora do almoço, eu como rapidinho com a família, mas já sabe o celular, e assim por diante. Quando, na verdade, a gente tem que entender que o que Deus tem para fazer na nossa vida, claro que ele é eterno, ele opera fora do tempo. Mas nós não somos eternos. O que ele vai fazer na nossa vida, enquanto a gente está aqui, vai acontecer no tempo e no espaço. Então, se você colocar assim, eu tenho 24 horas por dia, essa hora que eu vou gastar tem que traduzir a minha hierarquia de valores. Então, assim, eu não estou dizendo, talvez, você não vai... Eu acho também que as pessoas, elas criam objetivos, falam assim, então amanhã eu vou orar 1 hora. Coloca 5 minutos, faz 5 minutos mesmo, tira um tempo, silencia tudo, vai 1 hora que... Acorda mais cedo que todo mundo, se você é mãe ou pai, que já acorda quando a criançada acorda, não tem mais jeito. Acorda mais cedo. E aí você começa a pensar assim, tá, e durante o meu dia a dia... a gente tem um celular aqui com despertador, programa aqui um despertador, fala assim, a cada 1 hora eu vou orar 3 minutos. Então deixa lá, coloca. Como que as nossas reuniões seriam melhores se toda vez que você entra numa reunião de trabalho, vai atender um cliente ou vai chegar em casa, você já pudesse orar. Assim, eu estou cansado e tal, mas agora vou chegar em casa, minha esposa também está cansada, então me permita acolhê-la. Quando eu estiver conversando com ela, que seja um culto para o Senhor. Então muda tudo, entendeu? E às vezes a gente também fica esperando esse grande... A gente estava conversando sobre isso, né? A gente quer os grandes acampamentos, né? A gente quer um acampamento que acontece no monte, mas o acampamento acontece... No arraial, no cotidiano. No arraial, no cotidiano. Então, assim, acampamento. O dia a dia é o acampamento com Deus. Exatamente. Mas a gente tem uma visão oposta. A gente acha que o lugar da visão é quando você vai lá num dia que ninguém está... Então, a gente tem que trazer para o cotidiano essas disciplinas. Isso. E não precisa ser assim, vai ser perfeito, vai ser... Não, eu vou fazer isso. Porque você cria um objetivo também que ele vai te desmotivar. Conversa com alguém que tem a prática de orar 1 hora por dia, vê se ela começou do nada, assim, que foi normal. Sem dúvida. E às vezes também tem o dom de cada um, né? Assim, tem gente que tem o dom de orar e interceder. Oração, ela é para todos. E isso é uma pergunta que eu vou te fazer. A oração, ela é mais eficaz? Tem gente que tem mais poder de oração? Porque muita gente fala isso, né? Ora por mim aí, porque como se Deus fosse mais chegado seu do que dela. Assim, eu dou uma orada por mim. Mas não nesse sentido que eu quero dizer assim, que todo mundo tem que orar. Mas tem gente que tem o dom realmente... da intercessão e de ficar ali orando por horas a fio. Em contrapartida, tem pessoas que são mais práticas e que têm o dom mais aflorado das boas ações. O que você acha disso? E explica um pouquinho. Nós somos desafiados na Bíblia a buscar os melhores dons, né? E aí é engraçado porque isso aí muita gente poderia interpretar até no sentido, então existe a possibilidade de transferência de dom, todos os dons são
passíveis de serem encontrados por cada um. Enfim, não vou entrar nessa seara de dons espirituais, não é a pauta aqui. Para a gente, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é soberano, né? Ele distribui os dons, né? Todos visando a um fim proveitoso, a edificação do corpo, os dons são complementares, mas eu entendo que a oração, ela é uma disciplina espiritual. Nesse sentido, sem dúvida alguma, existem pessoas que a gente olha e a própria vida e o caminhar dela atesta para nós que são pessoas de oração. São pessoas a quem a Deus agraciou com uma porção especial. Por um bom tempo eu acreditei que sim, viu, Patrícia? Mas hoje eu entendo que isso pode estar ao acesso de cada um de nós. Não é? No sentido de talvez Deus vai te usar como uma grande intercessora. Sim. Talvez Ele vai usar o Luciano, não é, com outros fins e outros propósitos, talvez no sentido mesmo da convergência da adoração, enfim, porque até nesse aspecto a gente tem que pensar um pouco mais aberto a respeito de oração, porque o André chegou a comentar isso pouco tempo atrás aqui, né? Nossa visão de oração é muito restrita, né? Nós atrelamos a oração ao pedir, a vez ou outra aí ao confessar um pecadinho, outra um pecadão maior, né? Porque os outros vão passando ao largo e tudo, quando oração é algo muito mais amplo, né? A oração corresponde a um mosaico de situações, comportamentos e interações dos filhos com seu pai. Às vezes as pessoas não querem orar as frustrações dela, entendeu? Exatamente. Você pega os salmos. Os salmos, às vezes, é uma pessoa brigando com Deus. De lágrimas. Mas ela fala assim, eu tô aqui, mas eu prefiro brigar, eu prefiro despejar a minha insatisfação por uma falha minha contigo do que fazer isso em outro lugar, porque eu sei que aqui eu... E você já observou que alguns salmos mostram o processo. Uhum. Ou seja, gente que está mostrando a dúvida, que está rasgando o peito. Senhor, não te escondas de mim, onde o Senhor estava no meio da minha aflição, né? Minha alma está angustiada. Essas questões são todas apresentadas, né? Pega o Salmo 73, que talvez evidencia isso, né? De Asaf, né? Olha, eu olhava para a prosperidade dos maus, todo mundo com o corpo, né, bronzeado, todo mundo bem, e eu aqui sofrendo, como assim? Eu era um ignorante como um animal à tua presença, até que entrei no santuário do Senhor. E o Senhor me abriu os olhos para a eternidade. E essa turma toda vai passar, mas o amor do Senhor permanece. Então não importa as circunstâncias. Eu tirei os olhos dela e coloquei os olhos no Senhor. Olha como é que o processo foi todo aberto para nós, né? Então, assim, a oração é algo muito mais rico, é algo muito mais diversificado, e eu creio que isso é algo tremendo quando nós temos a oportunidade, né, de interagir com pessoas que são conhecidos como homens e mulheres de oração, porque têm buscado mais a face do Senhor, sem dúvida alguma, e que também, se deixarem de buscar, correm um grande risco, está incorrendo em tremendas faltas diante do Senhor, sim, de forjar fogo estranho e tudo mais, né? Nós somos muito demandados hoje em dia, né, na qualidade de líder de congregação, né, e volta e meia a gente recebe esse contato que o Luciano falou, né, assim, essa coisa que eu não acho que é mal intencionada, não. É legítimo, ora por mim, nisso, naquilo. E muitas vezes eu gosto de desafiar, eu oro com você, você está orando, eu oro com você. Vamos caminhar essa milha juntos, né? Vamos partilhar disso, porque as experiências de fé estão aí. A oração está, né, ao nosso dispor, e Deus tem muito a revelar para nós, né? Como que nós poderíamos ter a nossa fé mais alicerçada, dos nossos filhos também, né? Eu fico pensando, né? A oração é realmente um oceano, e a gente conhece só algumas gotinhas, né? A gente tem experimentado dessa bênção a conta-gotas. Verdade. Essa questão da oração também para descobrir como Deus age sem a força do nosso braço. Porque eu acho assim, a gente se une a Deus, quando a gente vê o braço gracioso de Deus se movimentando numa direção, a gente se une para entregar para o outro. Isso é um chamado cristão, né? A ideia de ser sal e luz é essa. A luz de Deus brilhou e eu me vi parte dessa luz pela graça dele, né? Agora, normalmente, o que as pessoas querem na família? Elas querem movimentar o braço de Deus para o benefício próprio. Então, você não está movimentando o braço de Deus. E a oração é esse lugar em que você começa a perceber Deus agindo sem necessariamente você ir lá e botar o dedo na ferida. Então, eu lembro, acho que deve ter uns 4 meses, eu estava com algumas demandas digital, né? Estava muito difícil. E aí a gente ficou meio relapso lá no culto doméstico em casa. Acho que ficou uma semana e meia assim, sem ter nenhum culto doméstico. E eu lembro que eu fiz uma oração assim para Deus, era um domingo.
Falei, Deus, me perdoa, eu tô muito errado aqui e tal. Comecei a confessar e tal. E aí, quando eu subi para ver minha família, a minha esposa já tinha arrumado as cadeiras assim, e tava todo mundo sentado com a Bíblia, sabe? Eu achei aquilo fantástico, porque, tipo assim, eu não cheguei para ela, porque eu também poderia ter me escondido assim atrás e falado assim, mas você também não ajuda, né? Fica assim, você que faz, você que não faz. Eu achei uma coisa tão singela, mas tão... Foi uma resposta instantânea, né? Às vezes acontece. Não, e é Isso tão maravilhoso fortificou. quando isso acontece, né? E às vezes eu tenho aprendido assim, nossa, eu tenho que aprender muito ainda, mas eu tenho pedido a Deus para me moldar, né? Para moldar o meu caráter, para me aprender cada vez mais dele. Mas eu tenho feito esse exercício de acordar antes da casa, porque depois que tudo começa é muito difícil, né? A gente ter concentração ali, ter aquele momento. E essa questão da rede social, às vezes, é uma coisa que desgasta muito. E eu ainda tô levando muito assim, sem um profissionalismo adequado. Eu levo à medida que eu acho plausível, né? E aí eu posto versículos diários, assim, a grande maioria dos dias. Às vezes eu comento, às vezes eu só posto e tal. Mas às vezes eu fico pensando, falei, gente, será que precisa disso? Será que às vezes as pessoas veem com outro olhar, né? Não estão entendendo da forma que eu quero passar. E aí, nessas orações, eu falei, lendo uma leitura, e aí eu li exatamente no dia, acho que era Tessalonicenses, mas era um momento em que falava que a gente tem que ir e falar e anunciar, porque as pessoas precisam de ouvir. Falei, tá bom, Deus, eu entendi. E Isso é uma coisa interessante, porque normalmente o que a gente pensa sobre a rede social? Que é um tantão de gente querendo chegar a 1 milhão de seguidores, né? Uhum. Mas, na verdade, o que acontece? Você pega, por exemplo, tem muito especialista falando sobre isso. Se você pegar, por exemplo, redes sociais de igreja, não anda, cara. Você vai pegar para estudar, ver os números, não anda, porque é uma coisa institucional. As pessoas não estão interessadas em instituição, elas estão interessadas em pessoas. Sim. Então, ela não está interessada... As pessoas não estão olhando assim, o que a instituição, a Igreja Batista do Bom Retiro, vai fazer esse final de semana. Mas ela está interessada no que o Luciano, né, no caso lá, está na presbiteriana, mas como que a sua fé impacta o seu dia a dia. Então, o problema nosso como cristãos é muitas vezes a gente falar assim, nossa, eu tinha que ter mais alcance para eu continuar fazendo, né? Cara, mas quando você está com 50 mil é pouco, quando você está com 100 mil é pouco. Você vai sempre chegar no lugar, vai olhar para alguém e falar assim, nossa, eu nem cheguei em lugar nenhum ainda. Você sabe que eu já fui criticado por causa disso? Que algumas pessoas que já enxergam, tanto o ID veio agora com a Patrícia, né? Mas a gente começou quando veio a primeira vez, e o tema pra gente colocar qualquer tema, né? E mas você não busca, você não tá postando todo dia. Eu falei, meu amigo, eu tô querendo discipular, não é seguidor. Se adquirir, ótimo, mas eu tô querendo que a palavra... Você tá indo ali no seu crescer ritmo, a obra, sem esse desespero, porque eu não tenho condição de ficar em rede social. Então, eu vou fazer o podcast, vamos falar sobre temas interessantes, vamos levar para o máximo de pessoas que a gente puder, sem esse desespero. Porque senão a gente fica... Parece que impulsiona a gente a desistir. E aí você vai ficar cansado, né? A fadiga está relacionada a isso. E eu não quero ter nem a possibilidade de desistir. Eu quero caminhar, nem que seja devagar, mas caminhar. E às vezes também o propósito muda, né? Às vezes eu fico me perguntando isso, sabe? Falei, o tempo todo as minhas orações é que ele cresça e eu diminua. Exato. Porque o foco é levar a palavra, instigar as pessoas a buscarem a Deus, a leitura bíblica, o evangelho, porque também a gente tem uma tendência a isso virar uma vaidade, né? Nossa, olha aqui, cresci, tenho tantos seguidores. Mas olha só, essa é a questão. Eu acho que a gente começa a criar, eu acho que no final a gente está falando de família aqui, né? A gente cria narrativas belas para esconder os nossos pecados. Sim. Ninguém fala assim, eu tenho inveja. Ninguém fala assim, eu sou mesquinho. Ninguém fala isso. A gente cria uma narrativa, né? Igual lembra de Judas lá, cuidava do dinheiro, ele falava assim, nossa, mas que absurdo, hein? Vai ficar um tanto de gente sem ganhar dinheiro com isso. Então, o que eu vejo? As pessoas, seja nas redes sociais, especialmente na família, às vezes ela vê que alguém que está tentando e conseguiu ali dentro da esfera dela e está contente, aquilo incomoda. Eu acho que
acho que, não sei se é o Shakespeare que fala isso numa peça dele, ele fala assim, o silêncio é o arauto da felicidade. A gente, quando está contente, não precisa ficar assim, querendo provar demais para o outro, né? E eu acho que essa questão de seguidores e essa questão da imagem da família também está muito relacionada a isso. A gente querer mostrar que a gente é uma coisa que a gente não é. Voltando para a família. Deus não relaciona com máscara. Sim. Deus não vai relacionar com a imagem que você tem da sua família, não vai relacionar com a imagem que você tem de mãe. O que mais a gente tem aí hoje é assim, pai de Instagram, né? O Instapai. O cara vai lá, faz um passeiozinho, tira foto, postou, tá valendo, né? Às vezes em casa ninguém sabe como é que é. O cara quando não tá brigando com o filho, faz uma pose aí pra foto. Então, assim, é um gigante no Instagram, né? Eu corro esse risco, eu tô lá todo dia postando, quando na verdade o chamado é outro, né? Sim. O chamado... Então, aquela pergunta lá que você fez no começo, sobre as pessoas acharem, eu já fiz algumas postagens falando assim, gente, a minha autoridade para falar de família aqui é porque eu erro dentro de casa, eu tô lutando por isso. Uma da autoridade que eu tenho é de não ser perfeito, eu sei o que é tentar fazer o certo. Isso é um instrumento tremendo de Deus dentro da sua casa também, né? Quando você admite, quando você mostra o papai também erra, quando o papai pede perdão, né, e a mamãe também, isso é tremendo, né? Como é que o agir de Deus também se manifesta? Com certeza. E é em tudo. É importante falar sobre redes sociais, porque a própria igreja, a igreja presbiteriana, durante o período de pandemia, e os pastores falaram, gente, como é que é? Fechou a igreja, a gente não pode, vamos começar a fazer de forma digital, virtual, vamos filmar e vamos fazer. E no início, as visualizações dos cultos eram muito pequenas e você via que tinha muita dificuldade de fazer ao vivo, é difícil demais. Eu trabalho em comunicação há muito tempo, então fazer ao vivo, eu já tive em campo de futebol, entrevistando jogador profissional. E na hora que a câmera chega, se você não tiver treinado, você vai esquecer. Você vai esquecer, entendeu? Então você tem que ter... Eu vejo o pastor pregando para cadeira. Quanto tempo foi isso? E eu sempre fiz questão, Rodrigo, de deixar claro na igreja assim, gente, não desiste, porque se você pegar a primeira vez que você gravou com agora, o nível que está agora, tanto que vocês cresceram... Tanto... Está na ponta da língua que o primeiro culto com a igreja totalmente fechada na IPC fui eu. Pois é muito difícil. Uma situação simplesmente angustiante. Angustiante. Eu ministrei mensagem em relação aos 3 domingos subsequentes, eu fiquei em 2 pregando. Eu pedi arrego. É difícil. Tão pesado que foi. Mas é um instrumento de Deus. Isso a primeiro podcast foi Você deixou claro para nós. Que a gente falava, gente, não é possível. A internet só pode ser coisa do inimigo. A gente fala, né? Que isso tanta gente julgando. A rede social, principalmente, né? É julgamento o tempo todo. Sim. Você tá ali o tempo todo julgando. E aí você nos exortou em relação a isso. Não, Deus dá a possibilidade. A forma que a gente usa, o caminho que é usado, aí tá no coração de cada um, né? Agora eu quero fazer uma última pergunta que vai para um lado um pouco pessoal, mas a gente vai falar de família. Vamos lá, eu tenho adolescente em casa e o adolescente que cismou de namorar, André. Vamos lá, eu já vi que a sua resposta, o que eu faço com um adolescente namorado? Gente entrega, então. Dá uma inchada pra ele, não é isso que você responde? Dá uma inchada e um lote. Antes de você falar, eu gostaria só de fazer uma observação, que hoje eu cheguei no quarto e falei com ele, você sabia, meu filho, que a desorganização, a falta de atenção nos estudos está direto proporcionalmente ligado a começar a namorar muito cedo? Entendeu? As paixonites muito cedo. Aí eu pra mim assim... Mas assim, de verdade, eu acho que é uma pressão isso, cultural, né? muito forte. Você tem uma cultura de entretenimento que empurra o adolescente. Você vê um pré-adolescente hoje, 10 anos, ele já está pensando nisso, porque às vezes ele viu desenho infantil com 8 que já ficava semeando. A gente está dentro desse meio. Quer dizer, a gente não está fora da cultura, a gente está no meio dessa luta. Mas a gente, como famílias cristãs, tem que entender o seguinte: para que serve o namoro? O namoro é um arranjo cultural acidental em torno de uma coisa chamada casamento. A ideia de namoro para o entretenimento é muito recente. Namoro já é recente. Namoro para o entretenimento, então, mais recente ainda. Então, o problema de você mergulhar num relacionamento por entretenimento é que ele molda a sua visão de relacionamento. Isso é um problema filosófico, mas ele é prático. Quando você está relacionando sem propósito, o propósito é você estar feliz.
você não está mais preparado para o casamento quando você faz isso, você está menos. Porque provavelmente, às vezes um namoro de adolescente, para ele dar certo, ele teria que durar tempo demais. Como é que vai ser gerido isso? Como é que fica isso em relação ao valor da santidade, ao valor da pureza? Né? Então, o que eu penso é assim, a gente não pode chorar pelo leite derramado. Mas a minha orientação, eu não tenho filho adolescente ainda. Eu vou passar por isso, eu sei que eu vou passar por isso. Mas o que eu tenho falado para as pessoas é o seguinte: o menino despertou interesse por uma menina, o primeiro assunto é produtividade. O primeiro assunto tem que ser assim, como que um homem arca o custo de um relacionamento? Entendeu? Então, eu não sei. Se é o caso de você ter permitido o relacionamento, você tem que mostrar para ele assim, ó, tudo bem, mas eu não vou te dar dinheiro para você sair para jantar, não. Como é que você vai fazer? Você vai ter que trabalhar, você já pensou? Não. Você quer apoiar? Então trabalha para mim, eu tenho isso aqui, você vai ter que vir para mim aqui fazer. Porque se um adolescente, né, imagina assim, o final do adolescente ali, talvez 17, 18, não sei. Se ele consegue entender que ele pode ter um relacionamento sem ter a responsabilidade para arcar com ele... Ele aprofunda nas liberalidades. Isso é um convite para a liberalidade, porque essa decisão já é uma liberalidade. Afinal de contas, é um relacionamento por entretenimento. Então, assim, quando a gente apresenta a pintura, você começa a ficar assustado com a realidade, porque ela é problemática, ela é muito problemática. Né? No final das contas, o que os cristãos têm que entender é o seguinte: você não faz um relacionamento com dois indivíduos. A gente precisa criar uma cultura na qual os relacionamentos serão bem-sucedidos. Sim. O problema é que as nossas famílias estão fragmentadas, a relação das famílias muitas vezes fragmentadas, né? A nossa capacidade de dialogar sobre isso às vezes foi perdida lá com 12, 13 anos, então a gente deixou uma conexão ser perdida também. Né? E por muitas vezes também não adianta nessa fase você usar o poder da marreta, porque o adolescente ele já tem um ímpeto de autonomia. Difícil demais. Tá? Se tem. Assim, embora ele não tenha autonomia para custear o desejo dele de autonomia, ele tem um desejo muito grande. Então, o que eu acho que tem que acontecer é uma coisa bem prática de planejamento. Né? Assim, ó, beleza, você vai ter que fazer tantas coisas com essa menina durante tanto tempo, né? Você vai ter que sair, você vai ter que fazer isso, você vai convidar ela para cá. Como é que você vai arcar com isso? Você já pensou que você tem que começar a trabalhar? Então tá, então essa semana é a última vez que eu estou te dando dinheiro. Semana que vem, ou você tem que correr atrás, tem que trabalhar algumas horas. Infelizmente, é assim que o papai fez, é assim que a mamãe fez, vai ter que ser desse jeito. Porque senão a gente começa a alimentar um tipo de comportamento que vai cobrar caro. E no final das contas, se ele entender isso, olha só as coisas que a gente tem que quebrar. Primeiro, mas não vai dar para casar em breve porque eu preciso fazer um tanto de coisa antes. É mesmo? Que tanto de coisa? Não, eu tenho que ter um emprego top, eu já tenho que estar... Sério? Você tem que estar mesmo? Né? Você não pode estar com 22, de repente, se você estiver conciliando um trabalho com a faculdade, você já não pode estar morando junto, casado? Qual o problema? Afinal, vocês se gostam tanto, né? Qual o problema? Não entendi. Então, aí vocês... Aí, sabe o que vai acontecer com esse mesmo casal? Quando eles estiverem com 30 anos, eles vão falar assim, a gente não pode ter filho ainda que a gente não está estabelecido. Então, a cultura anti-filho que você vê, que é uma cultura de morte, ela não nasce no meio do casamento, ela nasce com um pré-adolescente jogando videogame 10 horas por dia, porque esse pré-adolescente não vai saber ser autônomo, não vai desejar responsabilidade, ele vai fragmentar relacionamento com responsabilidade e depois, quando ele estiver lá na frente e quiser, não, mas agora ele vai falar assim, eu não tenho condição. Não tem mesmo. Ó. Coloca na calculadora e quantas horas que você desperdiçou, não tem mesmo. E filho é mais um. Eu falei que era a última, mas agora é a última. Essa decisão. Quando a gente planejava, a gente sempre falava que queria ter uma família grande, mas pra gente 3 era um número grande, né? Não, a gente queria mais de 3. Ainda queremos mais de 3, mas nós estamos segurando. Mas como ter essa coragem, que eu acho que é coragem, a gente... deixar a quantidade de filhos, assim, pela vontade de Deus, vamos dizer assim, né?
Como que é essa coisa? Porque até dentro das próprias igrejas a gente vê esse planejamento. É uma coisa que eu questionei o pastor Márcio na primeira classe, quando eu fui entrar na igreja, na práticas de fé. Falei, não, mas se Deus que rege, porque na época eu estava querendo mais um e o Luciano estava meio assim. Eu falei, não, mas se Deus que planeja tudo, que é todas as coisas, então a gente não pode usar contraceptivo, não, aí tem que ser da vontade de Deus. E aí ele falou, não, mas não é bem assim, eu nem lembro na época como é que foi. Eu penso que esse é um assunto delicado, muito delicado, porque verdadeiramente a gente vive num arranjo familiar diferente, principalmente urbano, que envolve uma série de coisas, especialmente uma certa demanda para mãe e pai trabalhar fora de casa. A maioria das famílias tem essa realidade. Então, assim, vocês me acompanham lá no Instagram, não é um tema que eu faço uma bandeira, não. Não é uma coisa que eu falo. Eu tenho a minha convicção, eu considero que é uma questão de consciência também, mas a gente não deve, né? Então, deixando bem claro, a gente não deve tomar uma postura assim, você deveria ter mais filho, ou você deveria ter... Não acho que essa é a postura do cristão. A postura do cristão é aquela questão que eu falei do silêncio e a felicidade. Eu acho que a gente tem que... O fato de você ter muitos filhos e estar contente já causa um incômodo necessário para as pessoas. A mensagem está dada. É claro que para mim é confortável falar isso. Eu estou dentro de um extrato econômico que é muito privilegiado, né? Ao mesmo tempo, quem que está liderando a quantidade de filhos no Brasil hoje? São exatamente as pessoas mais simples. E aí o que as pessoas de classe média alta falam delas? Que elas são irresponsáveis. E você que podia ser responsável, não quer. Né? Então, assim, eu não acho que é uma questão para a gente tratar na base do ferro e do fogo, nem do legalismo. Eu acredito que Deus não trabalha com obrigações, Ele trabalha com a transformação do coração. O que eu tenho orientado as pessoas é o seguinte: orem sobre isso. Se desafiem a colocar o seu medo de ter mais filhos diante de Deus e ore sobre isso. E se você não está em paz para fazer, não faça. Eu falo isso, se um casal é recém-casado, é cristão, não quer ter filhos, eu não falo assim, você tem que ter filho. Né? A minha fala, inclusive, é o contrário. Por favor, não tenha filhos, é um bem que você vai fazer à humanidade. É mais ou menos igual Jesus falava com os fariseus, né? Ele falava assim, não, eu vim para doente mesmo. Eu acho que a lógica é, se você não tem os olhos para ver que filho é uma bênção, por favor, não tenha filhos, né? Não se lance nisso. Agora, existe sim um aspecto que as famílias precisam repensar, que é o seguinte: você entregou a sua vida inteira a Deus. Então, eu não estou dizendo que você não tem que usar, né, não tem que fazer um planejamento familiar. Planejamento familiar, todas as religiões cristãs concordam, as denominações concordam que é um direito do cristão casado. Você pode fazer o planejamento familiar. A discordância que existe é sobre o como. Né? E eu afirmo claramente que qualquer método abortivo não deve ser usado por um cristão. Então, isso é uma questão de princípio. Sim. E você deve estudar lá, junto com o seu médico, quais são os métodos e quais não são. Eu acredito que é uma abominação. Aborto é uma abominação. O cristão deve ter esse compromisso. Sim. Tirando isso, é questão de consciência, é uma questão de planejamento. Mas você tem que trazer esse problema para dentro da sua devoção. Não pode ser uma coisa assim... Eu decidi que vou ter X e pronto, está resolvido. Eu decidi que é X porque eu quero X e eu quero minha vida assim, que eu vou conseguir viajar para Disney uma vez por ano. Entende? Eu acho que não é esse o caminho. Então, eu não quero de forma nenhuma ser taxativo, deixar bem claro aqui. Porque algumas pessoas às vezes falam assim, você sempre fala que a gente tem que ter... não pode usar nada, tem que ter filho tanto que Deus vê. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. As pessoas acham isso porque eu tenho muitos filhos. A gente casou falando em 6, por exemplo. Eu confesso que depois de 5 fica difícil parar. A gente fica assim, será que é o último? Eu sei. Mas você deu um exemplo aí dos Estados Unidos, foi justamente que às vezes fez a gente parar, porque a gente tem um vínculo muito lá. E a gente já teve vezes que na hora de passar na migração ali, quando era 1, aí fazia todas as perguntas, quando era 2, aí fazia mais menos perguntas. Quando foi o 3º, o cara já mandava assim, já. Entrei, não vem aqui trabalhar, não vem passear. Mas assim, é um assunto delicado, eu quero deixar claro, né, quem está escutando aí, não se sinta julgado de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é assim, como tudo na vida,
você tem que estar disposto a orar sobre isso. Né? Colocar nas mãos de Deus, né? Colocar. Você tem que estar disposto a colocar diante de Deus se é realmente uma responsabilidade ou se é um medo. Ou né? se é uma vaidade. Ou se é uma vaidade. A pessoa pode ter muito filho por vaidade. Sim, sim. Pode. Pode virar a identidade dela. Aí, se eu não tiver muito filho, eu não sou ninguém. Olha aí, meus filhos, eu tenho tanto, eu sou bom. Tá errado. Né? Então, assim, filho não é troféu, não é prêmio. Filho é uma flecha de Deus na sua mão. Então, é uma vocação e Deus permite que você cuide deles. Até pra casar. Até pra casar. Nós vamos ter que marcar um outro podcast para falar de filhos. Mas eu espero que tenha ficado claro aí, tá? Sim. Foi muito bom, cara. Muito bom. Nossa, muito obrigado. Vocês, a lista de perguntas não foi nem um terço. Mas a gente pode fazer outro. Não vai faltar oportunidade, não. Mas a gente agradece. A gente sabe que o tempo de vocês é corrido, precioso. A gente fica muito, muito grata de tê-los aqui. E a gente espera, né, com esse bate-papo, realmente poder edificar a vida das pessoas que estão nos ouvindo, né? E que elas entendam realmente que o casamento é um propósito de Deus na vida para moldar os dois para ser mais parecido com Jesus, não é isso, Rodrigo? Amém. Amém. Privilégio para a gente estar aí.